Questões bakhtinianas, gente, então dando sequência aqui ao nosso papo, nosso diálogo. Quem já estava com a gente, né, só dar sequência, já tá por dentro. Quem por acaso não tenha visto ainda, seria interessante dar uma olhadinha nos outros vídeos que eu vou deixar linkado aqui, não se preocupem. E eu vinha falando então dos elementos contrastantes, né, e especificamente parei na cena do rapaz, do filho da família Kim, quando ele se dirigia à entrevista lá na mansão dos Park, né? Então falando justamente sobre esse deslocamento, essa transição, né, dessa posição dele lá da casa, o nível mais baixo, alcançando sempre uma ascensão, né? Sempre nessa subida, nessa escalada, né? Que acaba sendo a escalada social, econômica, cultural, que ele vai galgando na própria relação, né? Que vai se dando ali na trama, que vai começando a partir desse momento, né? E uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu esqueci de falar lá, é sobre a janela, né? Aquela janela que a gente vê lá no início da trama, na família Kim, tem aquela janela, né? Que nos conduz lá justamente por aquele olhar, né, para dentro da casa. Também existe uma ampla janela na família Park, né? Então, de certa forma, é uma outra relação consonante ali que existe, né? Similar, né? Porque habita as duas casas, mas é aquilo, em circunstâncias bem diversas, né? Então, esse outro é um portal em comum e ao mesmo tempo que mostra as diferenças também que existem aí, né, entre essas duas famílias, né? E a outra cena então que eu quero comunicar aqui, que eu dar o exemplo, né, é justamente tanto o planejamento da festa, né, pela família Park, aquela grande festa que acontece, né, que é super importante na trama, quanto a execução em si da festa, né, o palco, né, onde tudo acontece. E aí é bem forte, né, é bem tocante essa cena pra mim, não sei pra vocês, mas a mim tocou bastante, porque enquanto a gente tem de um lado, né, a mãe lá da família Park, eu tô conduzindo assim, né, a localização das personagens. Então quando a gente tem a mãe da família Park lá naquele supermercado, né, justamente ostentando toda uma posição econômica, social, né, podendo comprar e planejar uma festa, né. Por outro lado, a gente tem uma família famílias, né, não é nenhuma família, são famílias, né, devastadas, totalmente devastadas por aquela catástrofe natural que acontece, né, da natureza, que é aquela inundação, né, e consequentemente, né, o pátio da família Park tá ali ricamente ornado, né, com tudo do bom e do melhor, como se diz, né, e a família Kim totalmente na miséria, né, perderam tudo, e o pátio delas é justamente esse quadro, né, esse quadro caótico, miserável e de perda total, né. Então esses dois cenários, né, são muito fortes, extremamente contrastantes, e que dizem das relações. E o que eu acho justamente bacana é como os próprios elementos, né, da narrativa, esse espaço cênico, os móveis, a forma como isso é colocado, né, distribuído, disposto, como esses elementos já antecipam o que vai se dar nas relações aí no nível da fala entre as personagens, né? Não foi necessário, a gente não precisa nem analisar os diálogos propriamente verbais entre as personagens. São os elementos composicionais, né, do espaço, né? Os móveis estão falando sobre essas relações contrastantes, né? O que tem em comum, o que eles têm de diferente, né? Em que eles se aproximam, né? E aí, tanto a gente pensando no seio de uma única família ou entre elas, entre essas duas famílias, né? E então são essas todos esses elementos me remeteram muito ao universo bakhtiniano,
né? Quando eu vi todos esses sinais, né, esses signos, esses símbolos falando, né, isso é muito interessante do ponto de vista bakhtiniano, porque nós vemos uma trama que é repleta de oposições, de relações então contrastantes, similares e contrastantes nesse jogo. É um jogo, né, a gente sente essa atmosfera de jogo, de alto e baixo, no nível da constituição das personagens mesmo, né? Então, aquilo que eu já falei, 2 famílias, 2 filhos, né? 2 mães, 2 pais, mas uma configuração contextual totalmente diversa, né? Social, economicamente, culturalmente falando, né? Existem as suas diferenças, né? E principalmente esse revezamento, né? A forma não dicotômica, né? Não estereotipada com que o autor trabalha essas questões, né? Há outros canais que falam, e isso tá dado no filme, a meu ver, né? Não é nenhum elemento fantástico aqui que eu tô dizendo do ponto de vista de invenção minha, ou de... Isso tá bem claro que não existe aquela posição, né, do mocinho, do vilão, o que é bom, o que é ruim, né? Tanto que não é o pobre, o rico, né? São essas diferentes valorações, que para Bakhtin, essas posições, essas diferenças hierárquicas que existem, né, e que são inerentes à própria vida, as relações que se dão entre todos nós, né, na nossa vida, elas existem e elas não são postas assim, né, de maneira dicotômica e estereotipada, né, restrita, né? Então, um ser humano, ele é só uma coisa, ou ele é bom ou ele é ruim, não, né? E o autor, o diretor do filme, ele consegue com uma maestria tremenda falar justamente sobre isso, sobre essa natureza dialética, dialógica de que Bakhtin tanto fala, né? E justamente esse revezamento nas posições. Então a gente vê conflitos que se dão e que são fortíssimos, né? Que não é só a gente dizer, não, é entre uma família rica e uma família pobre, não. Entre as personagens que compõem o mesmo núcleo familiar, há extremos conflitos entre eles, né? E que torna justamente as camadas que vão sendo construídas no filme extremamente complexas e ricas, né? Por conseguirem refletir, refratar, né? Para usar uma expressão bem bakhtiniana, né? De trazer esse universo, né? Para que a gente reflita sobre ele, né? E ver que as coisas, elas não estão separadas, né? Assim, dualmente, né? Então as relações, elas todas estão ali se entrelaçando, né? E esses revezamentos, né, que existem, vão justamente falar disso, dessa complexidade, né, que a gente vê na arte e vê na vida, né? E vice-versa. Então, tudo isso comunica muito, e existem muitos outros elementos que a gente pode falar, né, sobre isso, mas eu quis destacar essas 4 cenas, né, aqui só porque elas já dão uma boa noção de como isso realmente se dá, né, do início ao fim da narrativa. São esses elementos, e existem muitos outros, né? Eu vou continuar de certa forma falando sobre eles, mas outros aspectos também junto, né? E toda essa discussão justamente de posições hierárquicas diferentes, de revezamentos, né? Essas posições, elas são perspectivas de mundo diversas e são valorações, então são ideologias diferentes, né? Que estão colocadas ali concomitantemente, né? Então são diversas vozes sociais. Então, foi pensando nisso tudo que eu me remeti para Bakhtin, né? Foi quando eu vi esses potenciais que eu vi,
olha, Bakhtin dialoga bastante com o que está acontecendo ali, né? Tem um diálogo interessante que a gente pode buscar, né, estabelecer. Então, esses exemplos que eu dou aqui e os outros que eu ainda pretendo dar, eles vão continuar nos ajudando a pensar as relações bakhtinianas, né, que eu quero falar, justamente para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, ou falar um pouco mais sobre essa natureza marxista, dialética, dialógica de Bakhtin, porque a gente tem esse componente capitalista sendo comunicado, que tem a ver com o nosso mundo, com o que a gente vive hoje, né, desde sempre, né, cada vez mais forte esse olhar para esse consumismo, para esse universo, né, então, e que para Bakhtin, então, esse universo dialético dialógico, né, então, falando sobre dialogismo, monologismo, polifonia e arquitetônica, né, eu digo assim, falar de Bakhtin é sempre complicado em termos de, porque são diretrizes, né, é um pensamento, né, Bakhtin é um filósofo da linguagem, então isso quer dizer que a gente não consegue falar de, por exemplo, dialogismo sem falar de monologismo, a gente não consegue falar de arquitetônica sem falar de polifonia, né? Uma coisa tá ligada à outra, né? É todo um pensamento, é toda uma teia, né? Que é necessário a gente desmembrar para poder discorrer sobre isso, né? Então eu tô tentando aos poucos a gente ir trazendo mais desses elementos, mas a partir do objeto, né? Que a gente possa conversar sobre isso, né? Eu nada mais estou fazendo do que trazer aqui coisas que me chamam a atenção e que de alguma forma eu consigo visualizar na teoria bakhtiniana, né? no que Bakhtin traz, em algum aspecto do pensamento dele, para que a gente possa aprofundar diálogos e trocar, né? Então eu vou continuar falando sobre isso, sobre outros assuntos também. Eu peço que quem gostou siga aqui com a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Deixem aqui seus comentários, as sugestões, né, de tanto em relação ao Parasita quanto a outros temas, outros possíveis filmes que vocês queiram ver, e que para quem se dedica a Bakhtin ou quer conhecer um pouco mais, para que a gente possa continuar essa teia aí que a gente começou e que ela siga sempre viva. É isso, gente. Tchau, tchau.